E agora temos uma seguinte mesa, onde vamos falar sobre autotestes para Covid-19 e vamos ver se isso é uma realidade ou não. Voltamos em alguns minutos. Vamos a invitar al siguiente moderador. Convidamos ao próximo moderador. Temos Cláudio Maierovitch, do Instituto Fiocruz, que vai moderar a próxima mesa. Cláudio, muito bom dia. Muito obrigado aqui à CBDL e a todas as entidades organizadoras pelo convite, pela oportunidade de participar deste fórum. Importantíssimo, tanto quando a gente pensa estrategicamente nos caminhos tecnológicos para diagnóstico e particularmente neste momento de emergência de saúde pública em que nós vivemos, buscando novas soluções, buscando soluções rápidas e viáveis que nos permitam sair mais rapidamente da situação epidêmica. O tema dos autotestes, sem dúvida, está colocado na ordem do dia, e acredito que, nesse momento, nós estamos olhando para duas dimensões diferentes. Uma é justamente o que eu mencionei, a dimensão da emergência, e pelo que nós temos visto da experiência mundial, tem havido muitos avanços e um papel importante da utilização de autotestes, não apenas para identificação de casos individualmente, mas para a garantia da segurança de coletivos, de comunidades, locais de trabalho, mesmo eventos em que as pessoas possam se proteger e proteger os outros também. Mas também como uma tendência tecnológica, acho que muito bem apresentada aqui, especialmente pelas pessoas do Ministério da Saúde, pelos pesquisadores aqui da USP que nos antecederam, com uma tendência de melhoria da autonomia das pessoas para cuidar da sua saúde, para fazer os seus diagnósticos e para adotar as medidas relativas a esses resultados. Vou lembrar aqui, anos atrás, quando trabalhava na Anvisa, muito antes da aprovação dos autotestes e de muitos dos testes rápidos, nós tínhamos uma discussão muito intensa sobre os riscos dos autotestes. E aí especulava-se com todo tipo de possibilidade de que, por exemplo, do quanto faria falta o aconselhamento pré-teste e o aconselhamento pós-teste e os riscos que isso significaria em caso de resultados positivos ou resultados negativos. Tudo isso foi sendo estudado e aqui trago publicamente o meu conhecimento à equipe da então coordenação da STAIDS, atualmente é o DCCI, pelo importante trabalho que fizeram, que hoje conseguiram transformar essas novidades tecnológicas em importantes ferramentas que vêm contribuindo para o controle das doenças. Não vou me alongar, meu papel aqui é de moderador, então já convido imediatamente Celina Schurkin e Marla Soares, do The Find, que vão nos falar sobre o caminho para os autotestes de Covid da bancada para a sala do usuário. Vocês têm 30 minutos. Podem iniciar, não sei qual das duas vai iniciar. Isso, ótimo, obrigado. Buenos días y buenas tardes. ¿Me pueden oír bien? Bom dia, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Eu sou Marta Fernandes Soares, diretora de tecnologia da Find. Muito obrigada a Carlos e a todos que nos convidaram para participar desse evento e obrigada a todo o público por nos conceder o seu tempo. Nesta apresentação, vamos explicar a posição e o trabalho da Find no campo de autotestes de Covid. Vamos terminar com um apelo aos possíveis colaboradores para colaborar
para o ano que vem nas atividades que estamos realizando em 2022. Mas primeiro, se vocês me permitem, eu gostaria de introduzir brevemente quem somos nós. Desde 2003, FIND, a Aliança Global para Diagnósticos, busca ter diagnósticos de qualidade para o mundo todo. Conectamos um grande número de atores, governos, comunidades, organizações multilaterais, empresas e comunidades médicas, com os objetivos de aumentar a inovação diagnóstica e conseguir que os testes diagnósticos sejam parte integral dos sistemas de saúde. FIND é fundado em 2003 como uma associação para o desenvolvimento de produtos diagnósticos e somos um centro colaborador da Organização Mundial da Saúde. Na exceção da nossa organização, a FIND cresceu e nós ampliamos a nossa missão para apoiar não apenas o desenvolvimento de novos produtos, mas também, como verão nesta apresentação, o acesso aos países de baixa renda e média. Aqui, as fantásticas apresentações que acabamos de ouvir, Mariana, Alisson, Ana Paula e Carlos, sobre autotestes para HIV, e também mencionaram os autotestes para COVID, eu vejo que não faz falta que eu não preciso me prolongar muito sobre o que são os autotestes. Só enfatizar que houve vários estudos, como já foram comentados na apresentação anterior, que mostra a usabilidade e aceitabilidade de autoteste de HIV e hepatite. E a OMS já recomenda como uso complementar tanto para HIV como hepatite a partir deste ano. Neste slide, destacar aqui que, como já foi mencionado nas apresentações anteriores, há vários modelos para fazer que os autotestes cheguem à população. Pode ser entregues na comunidade, nas clínicas, farmácias ou venda online. Também podem ser parte de programas de empresas ou integrados com outros programas de saúde. É importante destacar que a falta de assessoramento depois da realização da prova é uma preocupação importante, inclusive em algumas populações, como populações rurais ou grupos vulneráveis, então é preciso dar um apoio especial para eles. Por exemplo, nós sabemos que modelos baseados no desempenho com autoteste podem ser assistidos por um trabalhador de saúde, e isso demonstrou um impacto significativo na adoção de autotestes. Também gostaria de destacar que diferentes tipos de apoio podem ser empregados para facilitar a correta implementação do autoteste. Do mais básico, que pode ser instruções em papel ou vídeo, ou outros sistemas como formação em grupo, supervisão direta. Como vimos nas outras sessões, há uma experiência de sucesso com HIV, então eu não vou me demorar nesse slide, simplesmente gostaríamos de explicar alguns dos sucessos do programa. Mas eu vou passar então diretamente para a COVID. Se vemos a situação atual com a pandemia de COVID, na FIND acreditamos que os autotestes têm um potencial de aumentar os testes diagnósticos e reduzir a carga de pandemia nos sistemas de saúde. Estratégia que permite testear, rastrear Por um lado, está claro que é uma estratégia que permite rastrear e é fundamental para evitar a transmissão. E há muitos estudos que mostram que os testes de antígenos são essenciais para interromper as transmissões de COVID. E o baixo custo, rapidez de resultados. É importante destacar que alguns desses testes são altamente sensíveis para detectar casos muito infecciosos. Por isso, acreditamos que os autotestes de antígeno reforçam os esforços de diagnóstico, aumentando a acessibilidade, liberando capacidade dos sistemas de saúde, facilitando testes em série, ajudando a conter os casos positivos, aumentando o cuidado centrado nos pacientes e sua autonomia, e dando às pessoas possibilidade de fazer testes de forma discreta e conveniente. Ao longo dos meses, vimos como a demanda oscilou com as ondas em cada região e país. É provável que volte a aumentar no próximo ano se o número de casos
aumentar devido à variante Ômicron. Agora eu gostaria de me desviar do tema para mostrar um gráfico, a desigualdade de acesso a diagnóstico em nível mundial para a COVID. Aqui vocês podem ver os testes realizados por dia, cada 100 mil habitantes por país, de acordo com a classificação por renda do Banco Mundial. Este número aumentou desde o início da pandemia, mas de forma desigual. Linha azul representa os países de altos recursos, a verde representa os de menores recursos. Nossos dados estimam que os testes de COVID em países de baixos e média renda é 79 vezes menor do que nos de altos ingressos, altas rendas. Este gráfico mostra resultados similares para a grande maioria de COVID. Neste caso, estamos olhando a mesma métrica, número de testes por 100 mil habitantes, apresentando média diária entre janeiro e julho de 2021 na classificação. É por regiões geográficas. Nesta linha, temos a região das Américas. Os países de baixos e médios recursos nos círculos amarelos e vermelhos estão muito abaixo, entre 10 e 100 testes diários por 100 mil habitantes, muito abaixo dos países de altos recursos. Com os gráficos que eu mostrei, o objetivo é insistir na necessidade de aumentar a capacidade dos países de realizar testes. Nós acreditamos que os autotestes são uma ferramenta importante para aumentar estes números. É importante ressaltar que desde o início do ano, países de alta renda implementaram testes em larga escala. Estados Unidos anunciou a compra de 1 bilhão de testes, aumento de financiamento, início de cobertura por seguradoras de saúde privadas também. Nos países de altos recursos, há exemplos variados de estratégias de implementação, as formas de reportar os resultados, vender os testes em farmácias, supermercados, entrega a domicílio. Também vimos exemplos do uso de autoteste em locais de trabalho, como no Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Singapura, nas escolas, Alemanha e Estados Unidos, e para atender a eventos como na Austrália, entre outros casos, que ajudaram os países a acelerar sua abertura. Em contraste, há um número reduzido de países de média e baixa renda que realizam teste. No Sudeste Asiático, Índia, Tailândia e países como Geórgia também. Na maioria dos casos, o acesso aos autotestes é por venda em farmácia sem programação estatal. Alguns exemplos de programas governamentais são o da Tailândia, 8 milhões de autotestes distribuídos grátis. Na Malásia, programas de teste nas escolas. As políticas de autotestes devem demorar 5, 6 meses para se implementar nesses países comparados com o de alta renda. Acreditamos que o Brasil e outros países da América Latina têm uma vantagem, que é a capacidade de abordar as suas limitações. Neste teste, temos algumas perguntas que costumam ser feitas, as preocupações que surgem quando falamos de autotestes para a COVID e outras doenças. Por exemplo, uma pergunta que se ouve muito sobre o medo de perder o controle dos casos. Vários países demonstraram que é possível implementar sistemas digitais para reportar os resultados e impedir que as autoridades percam a visão do número de casos. O medo também da difusão dos resultados positivos por medo de perda de emprego ou preconceito.
Acreditamos que este medo é válido para todos os exames e não para os autotestes apenas. As pessoas podem mudar a sua atitude nesse sentido, dependendo de outros fatores. E a capacidade das pessoas de realizar de forma correta os testes, nós ouvimos algumas opiniões de colegas anteriores e há orientações que podem fazer com que os indivíduos apliquem bem os testes. Brevemente, eu gostaria de explicar a estratégia da FIND. Nós identificamos 3 elementos-chave. Primeiro, desenvolvimento tecnológico, trabalhando com empresas para desenvolver soluções de baixo custo. Segundo, desenvolvimento de políticas de implementação, através da geração de dados e evidência, e as intervenções no mercado, atendendo à demanda, garantindo o abastecimento. FIND está planejando atividades neste ano para o ano que vem, nestes 3 componentes. No gráfico, vemos a inter-relação do calendário com as diferentes atividades. Não vou descrever cada uma, mas vemos que na parte tecnológica trabalhamos com 6 empresas de diagnóstico, com seus pacotes de autoteste. Vamos começar as avaliações de desempenho dos testes nos primeiros meses do ano que vem. Na parte de políticas, realizamos vários estudos para geração de evidência e melhorar a perspectiva dos atores nacionais, usuários. Nós realizamos, por exemplo, estudos de valores e preferências em 9 países e vários estudos de usabilidade dos autotestes. Também vários estudos de modelagem de custo efetivo. E, por último, planejamos vários pilotos em países, incluindo o Brasil. Vou falar sobre isso mais tarde. A modo de exemplo, aqui estão os preços e volumes de produção de cada uma das empresas com as que trabalhamos. Os nomes das empresas são confidenciais no momento. Todos os preços variam entre 1 e 2 dólares. Os produtores se comprometeram entre 10 e 30 milhões por mês. Sobre o estudo de valores e preferências, um resumo rápido. Está sendo realizado em 9 países, entre os quais Brasil e Peru, e consiste num estudo de métodos quantitativos e qualitativos. Nós estudamos 4 temas em diferentes populações representativas. Primeiro tema, testes atuais de COVID, valorização do teste, ações realizadas após o teste, preferências dos modos de teste. Aqui alguns resultados preliminares do Brasil e do Peru. Ainda estamos analisando os dados colhidos em São Paulo, Brasil e Lima e Junín, Peru. Preliminarmente, podemos dizer que em São Paulo, a metade dos participantes do estudo responderam que usariam o autoteste de COVID com alta probabilidade e a grande maioria que reportaria os resultados ao sistema de saúde. No Peru, aproximadamente 80% dos participantes responderam que usariam o autoteste de COVID com grande ou muita probabilidade. A grande maioria também disse que reportaria os resultados positivos ao sistema de saúde. Um detalhe é que FIND está fazendo uma enquete online, paralelamente, com perguntas similares sobre o autoteste. Ele se chama Premise. E os países apresentam resultados similares, mas no Brasil, eles são um pouco diferentes. Isso poderia indicar que no Brasil há mais diferenças regionais. Já em São Paulo, a enquete tem representantes do país todo. E estes resultados são só para o Brasil. A maioria absoluta diz que se isolaria depois de um resultado positivo do autoteste. E, em média, estariam dispostos a pagar R$ 15 por um teste.
Vamos continuar divulgando estes resultados, porque é uma ferramenta muito valiosa para os países. Gostaria de convidar a minha colega Selena Schocken para apresentar os resultados do estudo de mercado Estratégia de Acesso. Bom dia, é um prazer estar aqui hoje. Desculpa-me, mas vou apresentar em inglês. Next slide, please. So I'm going to present on a study that we did. Eu vou apresentar um estudo que fizemos no verão, em julho, em agosto, na verdade, em 8 países diferentes, para entendermos o mercado para o autoteste de COVID. Esse estudo faz parte do trabalho do acelerador que a FIND co-lidera para o pilar de diagnóstico. Nós podemos ver que estudamos 3 países na Ásia, 3 países na África, 2 países na América do Sul, incluindo o Brasil. O nosso objetivo era entender os casos de uso para o autoteste, os diferentes segmentos e quais seriam os atores que poderiam aumentar o acesso e a utilização dos autotestes. Nós também gostaríamos de entender quem seriam esses atores em cada país e criamos um modelo para entendermos o tamanho do mercado para os autotestes e também quais seriam as ações que poderiam levar ao aumento do uso dos autotestes. Para realizar o trabalho, fizemos mais de 110 entrevistas com diferentes stakeholders e lemos diferentes relatórios de muitos bancos de dados. Mas eu gostaria de enfatizar que esse é um produto bastante recente. É um mercado fluido e as coisas podem mudar rapidamente. Caso surja uma nova onda de casos de COVID, esse mercado pode ser bastante afetado. Então, essas são estimativas que se baseiam em dados de julho. E eu vou falar sobre alguns locais que provavelmente já passaram por algumas mudanças desde a conclusão do estudo. Primeiro, nós gostaríamos de entender os casos de uso para os autotestes. E em verde, nós vemos os casos de uso que nós consideramos e em roxo aqueles que não consideramos. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, nós analisamos grandes empresas, empregadores do setor público, trabalhadores da área de saúde, empresas micro, tamanho médio, pequenas, trabalhadores informais, analisamos também viajantes, analisamos diferentes casos de educação primária e secundária, analisando estudos e alunos, assim como a educação de nível superior. Também consideramos grandes eventos, como uma partida de futebol ou um evento religioso. Analisamos também indivíduos em ambientes aglomerados e também analisamos indivíduos expostos e sintomáticos. E aí consideramos os diferentes atores que poderiam facilitar o acesso aos autotestes. E os 2 primeiros atores para qualquer país que podem permitir o uso de autotestes é a autorização do produto, porque, claro, ele precisa ter essa autorização para estar disponível no país. E há uma questão associada à legislação também. Quem pode usar o teste e quais são as políticas associadas a esse uso. Então, esses são os 2 primeiros atores-chave aqui. Uma vez que esses testes estão disponíveis no país, a gente precisa considerar o suprimento e a compra, a acessibilidade individual, será que as pessoas conseguem achar o teste, ter acesso a ele? Recursos, há um financiamento, como que os indivíduos vão pagar por esse teste? Qual é o preço? É muito caro? O preço é razoável? Será que os pacientes têm a motivação para realizar o teste? Eles conhecem o teste? Eles querem conhecer o seu resultado ou não? E, finalmente, uma iniciativa de como relatar esses casos. Os pacientes conseguem reportar os casos, há uma confiança no sistema criado pelo Ministério da Saúde e sistema de outros, onde esses casos serão reportados. E o que aprendemos, pensando nos 8 países que analisamos, e recebemos muitas informações adicionais, mas só para termos uma ideia geral, aprendemos que, com relação à autorização do produto, a proposta de valor dos autotestes em comparação aos testes profissionais ainda não está muito clara e não é muito bem compreendida, incluindo o Ministério da Saúde. E parte disso tem a ver com a Organização Mundial de Saúde, porque ela ainda não avaliou o uso de autotestes para a COVID.
Então, ainda há um certo nível de confusão. A OMS está conduzindo esse processo agora de avaliação dos autotestes. Nós sabemos que a aprovação regulatória também pode levar muito tempo em alguns países. Com relação às políticas públicas, não há uma norma global da OMS ou de outra organização que direcionaria o uso de autotestes. Essas políticas tendem a ser muito descentralizadas. Também descobrimos que com o aumento da vacinação, talvez haja uma necessidade percebida desses testes menor. E há um foco muito grande agora na vacinação, então talvez algumas pessoas não entendam que as duas abordagens sejam necessárias. Para suprimento e compras, muitos países têm uma falta de acesso a testes de alta qualidade. E a compra associada à Covid-19 pode estar muito concentrada nas vacinas, como eu disse anteriormente. Pensando na acessibilidade individual, muitas vezes essa rede de distribuição é limitada, especialmente quando nos afastamos dos grandes centros. E, às vezes, em muitos países, os autotestes não podem ser vendidos em farmácias, o que torna o acesso mais difícil para as pessoas. Em muitos países, o custo do teste também pode ser uma barreira, especialmente em testes seriados, que aconteceriam em um ambiente de trabalho ou em escolas. Muitos países têm uma cobertura limitada com relação à compra feita pelo setor público ou por seguradoras. Com relação à motivação do paciente, nós ainda identificamos algum estigma associado à Covid-19, embora isso tenha diminuído bastante. Em muitos países, o teste de Covid-19 não é percebido como uma grande necessidade por alguns segmentos da sociedade. E com relação ao relato dos casos, há uma confiança limitada no governo e dos empregadores que esses testes serão feitos de forma adequada e reportados de forma adequada. E muitos desses sistemas podem ser difíceis de serem utilizados. É claro que isso varia de país para país, mas há um sistema limitado para fazer com que esses testes aconteçam. Entrando agora em detalhes por país, vamos começar analisando os atores atuais associados aos autotestes. Nos 8 países no momento do estudo, a Índia era o único país onde havia autorização de uso para os autotestes. Nós podemos ver que em verde nós temos uma visão positiva desse ator, amarelo é uma visão mista e vermelho é uma visão negativa. Então, na Índia, os testes eram autorizados, mas com uso de caso limitado, somente para indivíduos sintomáticos ou que haviam sido expostos. Não havia problemas com compras ou suprimentos, os testes estavam disponíveis online nas farmácias. A questão do financiamento é um produto, mas o custo do autoteste é menor do que um teste PCR profissional, e havia uma conscientização maior sobre a importância de ser testado. Esse era o único país no momento do estudo, mas diversos países estão caminhando na direção dos autotestes. Então, além da Índia, especialmente na Ásia, nós estamos observando um aumento dessa questão. Tailândia, Malásia, nós entendemos que nas Filipinas a autorização está muito próxima de ser concedida e também esforços sendo feitos na Indonésia. Então, especialmente na Ásia, estamos observando esse movimento, mas atualmente, entre esses 8 países, ele somente está disponível na Índia. Esse é um slide um pouco mais cheio de informações, eu não vou entrar em detalhes, mas eu queria dar só uma ideia geral. Estamos procurando para os países que têm mais cores amarelas e verdes e menos cores vermelhas aqui. Na Ásia, a Índia, com certeza, era um ambiente mais positivo, porque temos um acesso maior, além dos casos de indivíduos com sintomas ou que foram expostos. A Indonésia está fazendo esforços para caminhar nessa mesma direção, das Filipinas também. A Indonésia, por exemplo, também está considerando essa possibilidade. Nos países africanos, a África do Sul provavelmente é o país com esforços mais positivos, mas eles ainda estão esperando a aprovação da OMS antes de incluir os autotestes. Isso pode levar ainda alguns meses. Mas na África do Sul, eles têm a capacidade de adquirir os testes e têm diversos canais de distribuição disponíveis. No Quênia, há uma possibilidade de utilizar autotestes, eles estão considerando projetos pilotos, mas na Nigéria, no momento do estudo, havia um interesse menor. Eles também haviam menos casos de Covid no momento que o estudo foi feito.
Eu vou entrar em mais detalhes sobre o Brasil nos próximos slides, mas só para compararmos o Brasil com o Peru, o Brasil tem um ambiente mais favorável para os autotestes. No Peru, isso exigiria diversas mudanças na legislação e nós não encontramos uma grande vontade política de realizar todas essas mudanças com relação, por exemplo, aos canais de distribuição para que os indivíduos pudessem acessar os testes. Entrando agora em mais detalhes sobre o Brasil. Como vocês sabem, os autotestes não têm aprovação para serem comercializados atualmente. No Brasil, não há a exigência da espera da opinião da OMS e, potencialmente, eles considerariam uma aprovação pelo FDA. Nós sabemos que há uma discussão corrente sobre os autotestes, mas uma decisão ainda não foi tomada. Com relação às políticas, é claro que há um uso maior de testes de antígeno profissionais, mas os autotestes não fazem parte das diretrizes nacionais. Há um plano de teste que foi lançado em setembro de 2021, que segue as diretrizes da OMS, e nós encontramos uma demanda em potencial para alguns grupos específicos, como pessoas em áreas remotas, algum grupo de trabalhadores e profissionais da educação. Nós não encontramos uma probabilidade disso ser utilizado por empregadores ou por instituições de educação superior, porque já havia uma outra estratégia sendo utilizada. Com relação a suprimento e compra, nós não encontramos que isso seria um problema no Brasil, e, na verdade, encontramos um cenário bem favorável. Com relação à acessibilidade individual, há diversos canais potenciais em farmácias ou centros de saúde público, até mesmo o uso de correios para ter acesso a esses testes. Com relação aos recursos financeiros, os testes não seriam cobertos pelos planos de saúde e como os empregadores provavelmente não financiariam esse teste, eles provavelmente teriam que ser acessíveis para a classe média que já tem acesso aos testes de antígeno. Com relação à motivação de pacientes e informações, há uma nova campanha de testes que foi lançada em setembro. Há alguma informação disponível. Há uma preocupação também de alguns oficiais da área de saúde que alguns grupos populacionais talvez não seguissem as instruções corretamente. Com relação ao monitoramento, há um aplicativo disponível, mas há ainda questões sobre como esses dados seriam utilizados. Próximo slide, por favor. Agora, eu gostaria de entrar na parte do modelo, para mostrar como analisamos o mercado potencial. Pensamos com o tamanho do segmento, ou seja, a população total para o segmento de usuários, como, por exemplo, grandes empresas. Isso foi multiplicado pela acessibilidade, ou seja, a porcentagem do segmento que poderia ter acesso a autotestes na prática, multiplicado pela taxa de adoção, ou seja, a porcentagem daquele segmento com acesso aos autotestes que escolheriam fazê-los, multiplicado pela taxa de uso, ou seja, com que frequência esses testes seriam usados, se uma vez, porque alguém tinha sintomas, ou uma vez por semana no ambiente de trabalho ou numa escola. E isso nos dá o uso total por segmento. Próximo slide. Temos 4 diferentes cenários. Se vocês se lembram, dentre os 8 países, só estava aprovado na Índia e para indivíduos sintomáticos. No segundo, tinha o uso nos 8 países para os indivíduos sintomáticos em todos os países. Número 3, um máximo teórico. Então, em países onde certos casos funcionariam, nós adotamos ou não, vou mostrar isso no próximo slide. E no quarto, temos todos os países com o máximo teórico. Provavelmente, a resposta seria algo entre o cenário 2 e 3. Isso aqui mostra, então, onde os casos de uso estão divididos por países. Então, no Brasil, conseguimos poucos casos, mas no Brasil acabamos
acessando educação, escolas, pessoas indo para atividade de lazer e indivíduos sintomáticos. Isso nos dá o volume de autotestes por mês para cada um dos casos. Então, se olharmos para o cenário 2, por exemplo, isso nos daria 5 milhões de unidades por mês. E no cenário 3, 16 milhões de unidades por mês em todos os 8 países. Isso, então, mostra o uso potencial de autoteste no Brasil. Então, algo entre 1 e 5 milhões de testes no Brasil. Como lembrete, isso foi feito em julho, mas acreditamos que isso é bastante apropriado. Aqui consideramos quais as questões mais importantes em termos de política para aumentar o acesso a testes. Na Índia, temos um arquétipo em que focamos nas políticas. Então, expandir indivíduos sintomáticos e lidar com questões de financiamento. Se olharmos para o Brasil e outros países que também eram similares, tínhamos países com PIB maior, acesso maior à cobertura de saúde. Nesses países, focamos na autorização dos produtos para que os produtos fossem aprovados no país e na política. Aqui tínhamos o maior potencial de autotestes, cerca de 1,5% a 3% da população. E os melhores casos de uso eram em grandes empresas multinacionais e empregados do setor privado. O terceiro arquétipo seriam países na África, Nigéria e Quênia. Aqui tínhamos um desafio maior, porque tínhamos que focar em 4 atores. E houve menos uso, casos de usos e um menor potencial, infelizmente. Esse slide dá uma ideia de todas as ações que identificamos que podem ser realizadas para lidar com cada um desses atores. Eu sei que é muita informação, mas isso dá uma ideia de quais atividades, como as coloridas, que já estão em planejamento ou em andamento. Por exemplo, trabalhar com fabricantes para buscar a aprovação da OMS ou da autoridade regulatória, lidar com stakeholders regionais, lançar estudos clínicos, por exemplo, ou estabelecer troca de conhecimento. Então, há muitas atividades que podem ser realizadas para aumentar o acesso e para lidar com cada um desses atores. Eu vou parar por aqui e vou passar de volta para a Marta. Muito obrigada. Obrigada, Celina, pela apresentação. Para concluir, gostaríamos de falar de alguns dos projetos que estamos planejando realizar no Brasil e em outros países. Os objetivos principais desse projeto são, primeiro, otimizar os pacotes de autoteste de COVID para 2 ou mais grupos de usuários, por exemplo, escolas e locais de trabalho. Segundo, gerar evidência por informar o desenvolvimento de políticas nacionais e globais de autoteste de COVID. E terceiro, a parte principal do projeto, que é a realização de provas teste de implementação de autoteste nos grupos de segmentos de usuários. Bom, estamos planejando várias atividades de preparação para o projeto. A primeira é o número de workshops e entrevistas com atores nacionais e regionais que nos ajudem com as suas opiniões e experiências para garantir que estamos priorizando os grupos de usuários e geografias adequadas. A segunda é uma pesquisa informativa em cada grupo de usuários antes de realizar os pilotos, desenhar os pilotos, para que se possa ter tudo de acordo desde o começo do projeto. Queremos realizar os pilotos implementando na segunda metade do ano. Bom, este é o final da nossa apresentação. Muitíssimo obrigada pela atenção e se estão interessados em participar, colaborar com os workshops que estamos planejando para o começo do ano que vem, entre em contato com a Find. Esse aqui é o e-mail de contato. Esperamos vê-los novamente em algumas semanas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Marta, Celina, pela importante apresentação que vocês trouxeram, com muita informação. Vou pedir imediatamente que Mohamed Majan tome a palavra para a sua apresentação. Obrigado. Good afternoon, good morning, good evening to everyone on the call today. Bom dia, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a todos pelo convite. Eu vou falar em inglês porque meu espanhol não é muito bom e eu espero que tudo seja bem claro. Posso continuar? Todo mundo me ouve bem? Can I go ahead? Yeah. Audio? Posso continuar? Go ahead. Thank you. Ok, muito obrigado. Today, I've been asked to present on the Bem, usability. Eu fui convidado para falar sobre a usabilidade de testes e as experiências da OMS. E vou falar sobre os testes e as experiências na África do Sul nos últimos 6, 7 anos, falando sobre a avaliação de produtos para autoteste. Vou falar um pouco sobre a minha experiência de pré-qualificação na OMS. Então, em minha apresentação, vamos falar sobre as lições aprendidas da pré-qualificação dos autotestes de HIV e sua aplicação para o autoteste de COVID-19. Se voltarmos para o básico e o que define o perfil de um autoteste, nós temos de olhar o que estamos buscando em termos de autoteste. Queríamos uma sensibilidade e especificidade alta, baixas taxas de falha, buscávamos um teste com mais figuras do que palavras e texto, e que pudesse ser traduzido em outros idiomas. Queríamos uma redução no tempo de resultado e uma maior estabilidade. Tudo isso foi... Essas são algumas das tecnologias envolvidas nos testes de HIV, hepatite e COVID-19. Voltando então para 2015, e falando um pouco dessa jornada de avaliação dos produtos, uma das barreiras era que não havia requisitos da OMS em termos de pré-qualificação. Muitas das lições que aprendemos nesses últimos 6 ou 7 anos, no caso dessa jornada dos autotestes de HIV, podem ser agora utilizados. Portanto, na falta de uma estrutura para trabalhar com base na OMS, nós trabalhamos com a equipe de pré-qualificação, como com a Anita Sanz, por exemplo, da OMS, que estavam desenvolvendo um programa de avaliação para o uso de autotestes de HIV. Então, passamos por estudos não clínicos, passando pela avaliação de usabilidade, avaliação de treinamento, e agora estamos falando basicamente da mesma situação com COVID. Em 2015, começamos um programa para avaliar os autotestes de HIV e usar essa estrutura
para passar os produtos pelos diversos processos de avaliação. Em seguida, uma equipe de pré-qualificação levantou as especificações técnicas, falando sobre a importância dos protocolos. Se olharmos para os principais requisitos, isso pode ser usado para os autotestes de hepatite C e provavelmente algo é similar para o teste de COVID. Temos 2 protocolos, o primeiro de avaliação de usabilidade. Queríamos entender como o teste poderia ser usado em pessoas sem treinamento. Nós olhamos diversos parâmetros, como entendimento do rótulo, interpretação dos resultados e a usabilidade. Não havia necessidade de treinamento prévio. Assim que o produto tinha usabilidade comprovada, nós passávamos para o segundo estágio. Então, no caso de HIV, comparamos a performance dos testes rápidos e outros testes de análise. Nos últimos anos, avaliamos uma série de testes e usuários que só receberam somente o teste. E pedimos para que conduzissem o teste para garantir que podíamos determinar se o teste poderia ser usado pela maioria da população. Olhamos para diferentes níveis de educação, idade, gênero, para termos uma boa ideia e um bom mix da população da África do Sul, para entender se as pessoas com menor nível de educação ainda conseguiriam fazer o teste e como isso seria comparado com uma pessoa de alta educação. Considerando essa experiência do HIV, nós avaliamos cerca de 8 ou 9 produtos e a maioria deles obtiveram a pré-qualificação da OMS. Ainda temos algum trabalho sendo realizado para hepatite, junto com a FIND, e aprendemos as lições com isso. Nós temos 4 produtos que foram pré-qualificados e todos os 4 foram avaliados com o mesmo protocolo padronizado. Através dos nossos relacionamentos com a FIND e com outras organizações, criamos uma rede de relacionamentos em diversos locais no mundo todo que estão conduzindo avaliações semelhantes com protocolos iguais ou parecidos, dependendo da cepa ou da prevalência, como, por exemplo, HIV-2 na África, mas podemos analisar prevalências altas e baixas e criamos essa rede de parceiros onde podemos realizar intervenções semelhantes. Voltando agora para um exemplo da avaliação de usabilidade e o que acompanhamos e como fazemos esse acompanhamento. Basicamente, o participante recebia um teste, um kit de testes com as instruções de uso, não havia nenhuma demonstração, e aí um observador analisava os passos, como a pessoa conduzia o teste e classificava o desempenho do teste de acordo com como cada etapa foi concluída, fazendo um cálculo da porcentagem de usabilidade com base na média de todos os passos, destacando aqueles que seriam passos mais críticos. Nesse processo, nós conseguimos avaliar cada um dos passos, especialmente os mais problemáticos. Nesse exemplo aqui, no passo 7, somente 68% de taxa de conclusão desse passo específico. Então, podemos trabalhar nesse passo específico com o fabricante, que provavelmente precisa melhorado para que melhoremos a usabilidade do teste. Os dados que analisamos já foram publicados. Essa é uma das tabelas, onde fazemos uma comparação de diversos autotestes com o mesmo protocolo, feito com 900 participantes em cada um dos testes, mostrando que nós podemos medir e comparar produtos, criando assim um padrão único. Ou seja, através desse uso de um protocolo padronizado que nos permite comparar o desempenho de cada dispositivo.
Também utilizamos um avaliador independente da OMS. Como eu disse, em termos de recomendações para desenvolvimentos futuros de testes, depois que as avaliações são completas, voltamos para o fabricante e mostramos onde as pessoas talvez cometeram erros durante a condução do teste e como eles podem ser corrigidos. Algumas são correções pequenas, por exemplo, nessa imagem, a gente mostra que um passo específico aqui fez uma grande diferença na usabilidade do teste, porque os indivíduos não estavam colocando o dispositivo no local correto. Esses erros podem afetar a usabilidade e nós fizemos essa avaliação para diversos autotestes. Respondendo agora à pergunta sobre o autoteste de Covid-19, com base na minha experiência com HIV e com hepatite, se eu acredito que isso é uma realidade, com certeza eu acredito que sim. No entanto, o caminho que nos trouxe desde um produto desenvolvido lá para um fabricante até termos uma política pública, eu peço desculpas por voltar ao exemplo da África do Sul, porque eu trabalhei muito próximo a esse desenvolvimento, mas a questão de ter um produto que foi desenvolvido até a política pública levou cerca de 4 ou 5 anos. E nós sabemos que com a Covid nós não temos esse mesmo tempo. Cada passo, os produtos precisam ser pesquisados, avaliados, havia implementação em diferentes casos de uso que precisavam ser avaliados, diretrizes que eram criadas, e como eu disse, tudo isso levou cerca de 4 ou 5 anos. Mas com os autotestes de Covid não temos anos, nós temos meses. E nós, enquanto sociedade global, precisamos conduzir esse processo em um período muito mais curto. E isso exige uma velocidade sem precedentes de desenvolvimento. Exige muitos processos paralelos para garantirmos que vamos chegar aos mercados que precisam disso rapidamente. E um ponto importante é que precisamos de uma vontade política. Eu trabalho com o Departamento Nacional de Saúde e com os órgãos reguladores aqui na África do Sul, e eu posso ver como é difícil para os fabricantes conseguirem a aprovação de um autoteste de Covid em um ambiente. Eu não consigo nem imaginar como isso seria numa perspectiva global, pensando em diversos países exigindo esses dados de avaliação. Então, acho que estamos caminhando em direção a um objetivo comum. Esses processos paralelos precisam existir, como eu disse, e fico feliz em ver que o que eu estou apresentando está alinhado com a apresentação feita pela equipe da FIND. Estamos participando em diversos processos paralelos. Nós sabemos que a OMS está no processo de determinar uma diretriz para autotestes, com a equipe de pré-qualificação, analisando quais seriam os requisitos para as especificações técnicas desses produtos. Eu acho que seria muito bom termos um conjunto de produtos pré-qualificados para que cada país não precisasse fazer avaliação individual desses produtos. Os requisitos regulatórios de cada país precisam ser determinados e, na ausência de uma diretriz global, nós precisamos analisar isso país por país, e isso será um desafio para o desenvolvimento de políticas e diretrizes para o uso desses testes. E isso precisa acontecer concomitantemente. E, como identificado na última apresentação, há pouca implementação acontecendo agora em ambientes, em países de baixa renda, com um uso muito maior de testes de antígeno, de testes profissionais e autotestes em países de renda alta. E nós sabemos que esses países de alta renda, os dados nem sempre podem ser traduzidos para países em desenvolvimento, especialmente quando falamos do uso de ferramentas digitais. No entanto, eu acredito que um país como a África do Sul, com certeza, o uso de autotestes de Covid seria muito bem-vindo, e eu posso falar pela maior parte da África subsaariana, onde os autotestes de HIV já são muito utilizados, mais de 6 milhões de autotestes foram distribuídos nos últimos anos. Então, há esse conhecimento herdado com relação aos autotestes que faz that we've seen from the FIND team as well, which will be hugely beneficial, especially when it comes
to a cost perspective and Da a volume. perspectiva de custo e da perspectiva de volume para países em desenvolvimento, como vimos com desigualdade com relação à vacina. Os países em desenvolvimento acabaram ficando para trás nessa questão. Em termos de como estabelecer a usabilidade entre os usuários finais, há alguns pontos a serem considerados. Isso se baseia em alguns dos outros produtos ou outras avaliações que eu realizei. A autocoleta não é a mesma coisa do que extrair uma gota de sangue. É difícil determinar se aquela amostra é adequada ou não, quando ela é coletada por um usuário leigo. Então, pedir para que um parceiro ou uma outra pessoa faça essa coleta da forma correta para que ela seja adequada. Porque como eles podem determinar? Como eles conseguiriam saber se a amostra que foi coletada é adequada ou não? Nós não vimos um efeito negativo com relação a isso. Na verdade, depende muito do produto e da facilidade de realização do teste. O tempo do teste, como podemos transmitir essa mensagem de quando seria o melhor momento para utilizar um autoteste, pensando nos sintomas ou do contato com uma pessoa que já estava com Covid, pensando na melhor performance do teste de antígeno, que é entre 3 a 5 dias após o contato, ou seja, como podemos comunicar e informar o usuário final a respeito dessa informação. Há muitas intervenções para teste e tratamento, ou seja, como podemos utilizar o autoteste para fins de intervenção, como podemos confiar que alguém vai realizar um segundo teste ou um teste de PCR de confirmação, usando uma janela de tempo adequada. Ou será que podemos confiar no resultado do autoteste somente para testarmos intervenções? E eu acho que a interpretação dos resultados e a usabilidade desses resultados em países em desenvolvimento sempre será um fator importante, onde temos um nível educacional mais baixo, especialmente em ambientes rurais e mais remotos. Todos esses pontos precisam ser considerados na avaliação do produto e quando pensarmos em qual produto é mais adequado para cada mercado. Fazemos parte de um programa que trabalha muito próximo à equipe da FIND para avaliarmos a usabilidade e o desempenho de alguns testes que estão sendo avaliados. Esperamos começar esse trabalho em janeiro de 2022. O protocolo foi desenvolvido com a consulta da OMS para garantirmos um alinhamento futuro com relação às especificações técnicas. Esperamos trabalhar muito nas avaliações e extrairmos lições do que foi observado para que possamos utilizá-las para o mercado global de forma semelhante que fizemos com o programa para HIV. Muito obrigado, essa foi a minha apresentação e eu fico mais do que feliz em responder as suas perguntas. Muito obrigado, Mohamed, pela interessantíssima apresentação. Nós temos uns pouquinhos minutos, eu vou aproveitar então, queria dirigir inicialmente uma pergunta aqui para a Celina e Marta da FIND, que trouxeram, acho que, um material riquíssimo. Mas como elas têm observado a experiência de vários países que já estão utilizando o autoteste, particularmente os países europeus, no controle da Covid-19. Marta ou Celina, e vocês. I can start, Celina, and you can chime in as needed. You want. Eu posso começar. We see different experiences in the high-income countries, and I would say the experiences have changed over time as well. Some of the initial studies that were done and some of the initial Alguns dos estudos que foram realizados fazem parte de um estudo que trouxeram uma estrutura e suporte para os indivíduos na realização dos testes. Isso evoluiu com o passar do tempo e os programas agora são muito mais eficientes. Em muitos dos países de alta renda, a maioria dos programas ainda se baseia nas farmácias e em varejistas online. Alguns dos países também estão incluindo requisitos para a compra desses testes, que permite que os participantes reportem os seus resultados. Então,
Alguns países são mais avançados, outros, alguns países precisam levar isso para a população toda. Por exemplo, em Singapura, eles concentram em segmentos específicos, por exemplo, testagem feitas em escolas ou em ambientes de trabalho. É muito importante que cada programa seja adaptado a cada país e à sua realidade. E isso depende muito do sistema de saúde, do sistema educacional e de como os ambientes de trabalho fazem essa implementação. É por isso que, no piloto que vamos conduzir em 3 países onde nos concentraremos, nós trabalharemos com segmentos específicos para projetarmos esses projetos pilotos de forma bem adequada. Celina, gostaria de adicionar? Eu peço desculpas porque eu não consegui entender a pergunta. Será que vocês poderiam resumir a pergunta para mim? A pergunta foi como vocês veem países europeus e de outros países de alta renda, como tem sido a experiência com os autotestes? Como a Marta disse, os países de alta renda têm uma experiência bastante variada. Os países europeus estão indo muito bem com os autotestes. A experiência tem sido menos igual nos Estados Unidos. O que estamos tentando fazer é trazer exemplos de países, mesmo países de baixa renda, que estão fazendo um bom trabalho com autotestes, como a Malásia, a Tailândia e o Camboja, e compartilhar essas experiências de forma mais ampla, porque acreditamos que os autotestes deveriam ser uma opção para todos os países e não somente os países de alta renda. Celina. Obrigado, Celina. Agora tenho uma pergunta para o Mohamed. Essa pandemia, vimos que a OMS trouxe recomendações com relação a tratamento, testes, diagnósticos, que não era algo comum. Você acredita que a OMS vai se posicionar com relação a autotestes? Um posicionamento que talvez vá além da aprovação técnica, trazendo recomendações de uso em países diferentes? Com certeza. Eu não vejo por que eles não fariam isso. Depende, claro, de ter evidências suficientes para sugerir que eles poderiam fazer essa recomendação sobre o uso de autotestes. Eu acho que conforme criamos mais evidências, a OMS vai sim publicar diretrizes para os países. Eu não acho que nesse momento nós temos evidência suficiente, mas há tantas coisas acontecendo em paralelo. Primeiro precisamos, claro, de bons produtos antes de entrarmos na implementação desses produtos no nível global. Mas eu acredito que até o final do segundo trimestre do ano que vem, pelo menos teremos alguma indicação da OMS com relação ao uso dos testes. Muito obrigado. Marta, Mohamed, esta mesa foi riquíssima. Acho que vamos nos lembrar dela daqui a algum tempo, quando tivermos um uso mais amplo dessas tecnologias, porque acho que esse é o momento que estamos definindo bases técnicas, políticas e legais para uma mudança importante. Obrigado mais uma vez ao Carlos pelo convite para moderar esta mesa. Cláudio, foi um grande prazer e uma honra contar com você, moderando brilhantemente essa discussão. Marta, Celina, Mohamed, muito obrigado. O material que vocês trouxeram, a experiência do que vocês já fizeram e principalmente o projeto para o futuro nos ajudarão e muito aqui na nossa região.